Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é dia de resenha literária e vamos falar de um livro bastante diferente e ao mesmo tempo extremamente provocador. The Screwtape Letters, ou em português, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de Cliff Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis. Essa é uma obra que nos faz refletir sobre as tentações e as armadilhas que enfrentamos na vida cotidiana, mas por uma perspectiva completamente invertida. Essa obra, ela foi publicada em 1942. Esse livro, ele é construído de uma maneira bastante original. Em vez de acompanharmos um personagem tentando resistir às tentações, acompanhamos um demônio veterano, ensinando um demônio mais jovem a fazer justamente o contrário, afastar um ser humano de Deus. E é aí que começa a genialidade da obra. Lewis não escreve sermões, ele não apresenta diretamente uma lista de virtudes que devemos seguir ou de pecados que devemos evitar. Ele faz algo muito mais interessante. Coloca essas ideias na boca do inimigo. O livro é composto por 31 cartas, nas quais Maldanado, um demônio experiente, veterano, orienta seu aprendiz, Vermelindo, sobre como tentar o ser humano, chamando na obra de paciente, e como afastá-lo de Deus, que os demônios chamam de inimigo. É uma espécie de ensinamento pelo contrário. Se aquilo que Maldanado considera bom para os demônios é justamente aquilo que pode afastar o ser humano de Deus, então o leitor ele começa a perceber que pelo caminho inverso, aquilo que deveria evitar. E Lewis faz isso com maestria, utilizando a ironia durante praticamente toda a obra. O discurso é diabólico, mas a reflexão é dirigida ao leitor. Por isso, algumas situações podem até, de certa forma, parecer engraçadas, enquanto outras são bastante incômodas. No início, o paciente é ateu, mas ao longo da história, ele começa a se aproximar do cristianismo. E é justamente aí que o trabalho de Vermelindo se torna mais difícil, pois ele precisa encontrar maneiras de afastar esse homem daquilo que está começando a transformar a sua vida. Nós acompanhamos tudo isso pelas cartas de Maldanado. As respostas de Vermelindo não aparecem diretamente, mas conseguimos entender seus erros porque seu tio constantemente comenta suas estratégias e o corrige. E o aprendiz erra bastante. No início, Vermelindo acredita que deveria levar o paciente a pensar racionalmente sobre a existência de Deus para fazê-lo perder a fé. Porém, Maldanado considera essa uma estratégia ruim. A razão, sob sua perspectiva, pode ser perigosa para os demônios, pois, se o paciente realmente começa a refletir sobre suas próprias ideias e levar seus raciocínios até as últimas consequências, ele pode chegar justamente a uma conclusão que os demônios querem evitar. Por isso, a orientação é outra: cercar o indivíduo de opiniões contraditórias, confusas e distrações, para que ele nunca consiga levar determinado pensamento até o fim. E é aqui que aparece uma das ideias mais interessantes do livro. A tentação, ela não precisa aparecer como algo extraordinário. Ela pode estar nas pequenas coisas, pequenas distrações, pequenos incômodos e pequenos desvios podem ocupar cada vez mais espaço até mesmo durante a oração. O paciente deve ser impedido de manter a atenção. Não é necessário fazê-lo rejeitar a oração, basta impedir que ele consiga realmente se concentrar. E é isso que se repete na maneira como ele deve viver a própria religião. O paciente, ele deve enxergar a piedade como algo infantil ou inútil. Se pensar no cristianismo, ele deve permanecer em ideias genéricas e superficiais, sem chegar a uma reflexão mais profunda ou uma relação concreta com o próximo, porque para Maldanado,
Uma relação verdadeira com o próximo pode aproximá-lo de Deus. Por isso, uma estratégia é fazê-lo prestar atenção aos defeitos das pessoas ao seu redor. Em vez de amar concretamente as pessoas, ele deve ficar irritado com elas, inclusive com as pessoas que frequentam a igreja. Em vez de olhar para as pessoas com caridade, ele deve se indignar com os defeitos e pensar que elas não deveriam estar ali. É nesse processo que a soberba se torna uma ferramenta extremamente útil. Quanto mais o paciente estiver convencido sobre a superioridade, melhor para os demônios. Outro instrumento seria o ativismo. O paciente ele deve estar sempre fazendo alguma coisa, mas sem necessariamente refletir sobre aquilo que ele está fazendo. O objetivo é mantê-lo sempre ocupado. Se ele estiver constantemente fazendo alguma coisa, mas nunca parar para pensar sobre aquilo que ele está fazendo, melhor ainda. Quanto mais ocupado ele estiver, menos tempo ele terá para pensar. E existe ainda uma estratégia bastante interessante, que seria fazer com que ele conheça suas próprias qualidades, mas nunca as coloque em prática. Ele pode imaginar o livro maravilhoso que escreveria, a grande obra que realizaria, aquilo que faria se realmente se dedicasse. Mas o importante é que tudo isso permaneça no campo da possibilidade, porque enquanto esse potencial ele não é transformado em realidade, ele não produz nada. Maldanado também orienta o seu aprendiz a manter o paciente preso ao futuro, mas não um futuro pelo qual ele se prepara concretamente. O futuro ele deve ser abstrato, distante e inalcançável. Ao mesmo tempo, o passado pode ser utilizado para mantê-lo preso a uma visão idealizada de um tempo que já passou. O problema não é simplesmente pensar no passado ou no futuro. O problema é deixar de viver concretamente aquilo que está diante de nós. Outro ponto recorrente nas cartas seria a substituição das pessoas concretas por abstrações. O paciente, ele pode amar a humanidade, ele pode amar a liberdade, pode amar grandes ideias, mas não pode amar a pessoa que está diante dele, porque quando o amor permanece apenas no campo das ideias, ele não exige necessariamente uma mudança concreta de comportamento. E isso também aparece na religião. O paciente ele pode procurar doutrinas superficiais, um cristianismo baseado apenas em sentimentos, ou uma religião utilizada como ferramenta política e social. O que ele não pode, o que ele não deve fazer é buscar uma comunhão cristã verdadeira e uma doutrina sólida, porque isso poderia aproximá-lo de Deus. As relações pessoais também são utilizadas como campo de tentação. Maldanado, ele orienta o seu aprendiz a procurar relacionamentos baseados na superficialidade, mas o plano acaba não funcionando como esperado e o paciente acaba se apaixonando por uma mulher cristã. E desse relacionamento, ele começa a produzir frutos. E essa mulher começa a conduzi-lo justamente para um caminho mais elevado. E mais uma vez, Vermelindo fracassa. Isso também aparece quando o livro aborda a questão da guerra. As cartas foram escritas, inclusive, durante o período da Segunda Guerra Mundial. E o conflito ele aparece diversas vezes na obra. Para os demônios, a guerra ela parece uma ferramenta bastante poderosa, pois ela pode produzir o ódio, a ignorância, a morte, mas existe um problema. A guerra também pode fazer com que as pessoas pensem sobre a morte e sobre o sentido da própria vida. Ela pode produzir sacrifício, ela pode produzir heroísmo,
pode até fazer alguém sacrificar por outras pessoas ou por algo considerado maior do que si próprio. Aquilo que parecia ser uma oportunidade para afastar o homem de Deus pode acabar produzindo justamente o contrário. E, ao longo das cartas, é isso que acontece com o paciente. Ele gradualmente se aproxima da igreja, ele desenvolve uma relação mais profunda com a comunidade cristã e passa a buscar a verdade e o bem. Enquanto isso, Vermelindo fracassa em sua missão e Maldanado fica furioso. E é justamente aí que percebemos que o livro não é uma história infantil sobre demônios. Lewis, ele utiliza uma estrutura aparentemente simples para tratar de questões bastante sérias sobre a fé, comportamento, relações humanas e as pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Além das 31 cartas, como já mencionado, o livro também traz um texto posterior, chamado O Brinde do Diabo. Nele, Maldanado faz um discurso durante um jantar de formatura de novos demônios. Essa parte amplia algumas das ideias apresentadas anteriormente na obra e aborda questões relacionadas à sociedade ocidental, à igualdade, à educação, à democracia e ao relativismo. Mais uma vez, Lewis utiliza a mesma estratégia, coloca determinadas ideias na boca do diabo. Isso é fundamental para compreender essa parte do livro. Não estamos diante de um discurso direto do autor, é um discurso diabólico. A força está justamente na ironia. Maldanado fala, por exemplo, sobre uma sociedade em que as pessoas podem começar a rejeitar aquilo que as diferencia, simplesmente porque não querem ser iguais a todo mundo. Uma pessoa pode possuir talento, inteligência ou determinadas capacidades e ainda assim passar a enxergar o próprio destaque como algo negativo. O mesmo raciocínio aparece quando Maldanado fala sobre a educação. A crítica apresentada é a possibilidade de um sistema que, em vez de estimular aqueles que possuem maior capacidade, acaba nivelando todos, porém por baixo. E novamente, precisamos lembrar: quem está falando é o diabo. Essa é justamente a força literária da obra. Lewis não apresenta essas ideias diretamente. Ele cria um discurso diabólico e deixa o leitor perceber a ironia. Mas, afinal, por que ler esse livro? Talvez o grande mérito de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz seja justamente nessa maneira diferente de abordar temas extremamente complexos. O livro fala de fé, moralidade, tentação, orgulho, relacionamentos, educação, sociedade, guerra e comportamento humano. Mas tudo isso aparece através de cartas de um demônio para outro. Em vez de simplesmente dizer ao leitor o que pensar, Lewis o coloca diante de uma situação em que ele precisa interpretar. Ao longo da leitura, percebemos que muitas dessas estratégias escritas por Maldonado estão relacionadas a coisas aparentemente pequenas, como a distração, a vaidade, o ressentimento, a superficialidade, a preocupação excessiva com o futuro, a incapacidade de viver o presente e a tendência de enxergar apenas os defeitos dos outros, a transformação de grandes valores em meras ideias abstratas. E talvez seja justamente isso que torne o livro tão provocador, porque a tentação não aparece necessariamente como algo extraordinário. Ela pode estar nas pequenas coisas. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz utiliza uma perspectiva completamente invertida para tratar de uma questão relacionada à fé e à natureza humana. Um demônio ensina outro a afastar-se de Deus. Mas, enquanto acompanhamos essas instruções,
acontece justamente o contrário que os demônios pretendem. Nós começamos a perceber quais comportamentos podem nos afastar daquilo que consideramos verdadeiro e bom. E talvez essa seja a grande força da obra de C.S. Lewis. Ele não precisa nos dizer diretamente, não faça isso. Ele simplesmente coloca essa recomendação na boca do diabo e nos faz pensar sobre o motivo pelo qual aquilo é tão conveniente para ele. Por isso, a obra não é apenas uma história sobre demônios, é uma reflexão sobre o ser humano, suas fraquezas e suas escolhas. É um livro inteligente, provocador e construído sobre uma ideia simples, mas extremamente eficaz: ensinar pelo contrário. E talvez a pergunta mais interessante para levar depois de depois da leitura seja justamente essa: quantas coisas, quantas das coisas que fazemos todos os dias seriam exatamente aquilo que um demônio recomendaria? Essa é a minha resenha de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também gostaria de conhecer essa obra. Até o próximo vídeo.